Bom dia, turma do sexto ano. Hoje nós vamos fazer uma coisa que é a correção. A correção das atividades do capítulo da Grécia. Como nós terminamos o capítulo, em sala de aula, o que a gente faz? A gente termina e já faz a correção do capítulo. Então, hoje nós vamos fazer como se estivéssemos em sala de aula. Eu vou ler as questões, vou responder, e aí vocês conferem com a de vocês para ver se está correto, ok? E aí, qualquer dúvida que vocês tiver, não esqueça, manda lá na perguntinha que eu vou lá e respondo, tudo bem? Então, vamos começar? Primeira questão vai ser na página 4. A questão era sobre a interpretando documentos. Era o documento que tinha na página 4, que era esse aqui, e nós vamos estar respondendo as questões abaixo. Então, vamos lá. De acordo com o texto e com os nossos estudos anteriores, responda: quais eram os males causados pelos ofícios artesanais? Lembra que os ofícios artesanais era aquele que as pessoas ficavam muito tempo sentadas. Então, por conta disso, elas ficavam doentes. Então, vamos lá para a resposta? Esse tipo de trabalho prejudicava o corpo do artesão, porque ele era obrigado a ficar sentado durante todo o dia. Lembra, a gente já tinha falado sobre isso e a resposta é essa, ok? Vamos para a resposta B. Em quais eram as consequências desses males? Quer dizer, o que prejudicava mais ainda? Como consequência, a alma também sofria. A pessoa que se dedicava a esse trabalho não tinha tempo para os amigos e para a vida pública. Como eles ficavam muito tempo trabalhando e muitas horas seguidas, depois eles tinham muitas dores no corpo. Aí eles não tinham tempo mesmo, nem de amigos, nem de fazer outra coisa. Isso prejudicava a alma do ser humano. Quando a gente fica muito tempo isolado, como está acontecendo até agora com a gente, o que acaba acontecendo? Nós sentimos falta de pessoas, muita gente fica deprimido, muita gente fica triste. Então, esses são os males da alma, ok? A número 2. Conforme Xenofonte, que é quem escreveu esse texto, nas cidades onde existia um intenso treinamento militar, os cidadãos eram proibidos de realizar atividades artesanais. Quais grupos de pessoas deveriam realizar os trabalhos artesanais? Por que os cidadãos eram proibidos? Porque esses cidadãos, eles se sentiam superiores. Então, esse tipo de trabalho não era para eles, era para qualquer outra pessoa, menos para eles. Então, olha só, quem fazia esse tipo de de trabalho era os escravizados, os cidadãos livres, mas eram muito pobres, e também os estrangeiros, aqueles que vinham de outra localidade, que não tinham trabalho, eles acabavam fazendo esse tipo de trabalho, ok? Então, essa página aqui, a página 4, ela está corrigida. Vamos corrigir a outra? Agora, na página 7, vamos corrigir organizando a história. É essa página aqui que nós vamos estar corrigindo, ok? Por que podemos afirmar que a participação política dos cidadãos na Grécia Antiga somente foi possível em razão do trabalho dos escravizados? Porque os cidadãos encontravam condições de participar da política em virtude da grande quantidade de mão de obra escrava disponível na Grécia Antiga. Os escravizados realizavam o trabalho, ao passo que uma parte dos cidadãos poderia frequentar as assembleias e participar da vida pública. Então, quer dizer, como tinha muitos escravos, eles podiam estar trabalhando, enquanto seus cidadãos, que eram os seus donos daqueles escravos, vamos dizer assim, eles poderiam estar participando de outras atividades que não fosse o trabalho. Então, por isso que eles tinham condição de estar indo em política, fazendo esses discursos, essas discussões,
por conta disso, ok? Quem eram os escravizados na sociedade grega e quais funções eles desempenhavam? Os escravizados eram, geralmente, prisioneiros de guerra, bem como agricultores, endividados ou homens pobres. Sem propriedades rurais, eles trabalhavam na agricultura, na exploração de minas, nos ofícios de artesanato e ainda nos afazeres domésticos. Então, vocês viram quem eram os escravos? Nessa época, não era a escravidão negra, não confunda. Nesse período, a maioria dos escravos, eles eram escravos apreendidos em guerras. Por exemplo, um povo, nós vimos as cidades-estados, quando uma dominava a outra, aquelas pessoas, elas se tornavam escravos dos vencedores. E essas pessoas é que se tornavam escravos. E esses escravos, eles se dedicavam ao trabalho da casa, alguns escravos, outros na agricultura, nos ofícios e assim por diante, ok? Terceira pergunta da página 8, é essa daqui, ó. Com base nos estudos que você realizou sobre a organização social e o trabalho na Grécia Antiga, indique se as afirmativas a seguir são verdadeiras. V para verdadeiro ou F para falso. A. Na Grécia Antiga, principalmente no período em que os gêneros estavam organizados, o principal elemento de poder era a posse da terra. Isso é verdadeiro ou falso? Quer dizer, as pessoas mostravam seu poder como? Através de grandes propriedades de terra? Sim, é verdadeiro. A B. Na época em que os gregos se organizavam em gêneros, a terra pertencia aos aristocratas, que designavam seu uso. Isso é verdadeiro ou é falso? Olha só, as terras pertenciam aos aristocratas? Não, é falso. A C. A aristocracia dedicava-se à discussão e à resolução dos problemas públicos e a uma grande parte do trabalho realizado na Grécia Antiga. Isso é verdadeiro ou falso? A aristocracia só se dedicava às discussões, resoluções dos problemas políticos? Falso, não é verdade. Eles também faziam outras atividades além disso. A D. Os estrangeiros que viviam na Grécia Antiga não eram considerados cidadãos. Entretanto, eles podiam ter uma boa condição de vida. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Os estrangeiros também, eles podiam conquistar várias coisas e se tornar um cidadão também. E ter bens e viver uma vida até muito boa, ok? Agora nós vamos corrigir a página 10. Essa daqui, olha. Vamos lá? Aqui são dois textos que nós temos. E baseado nesses dois textos, e lógico, sempre com o que a gente já aprendeu, nós vamos responder essas perguntas, ok? Qual foi o pedido de Crisos? O pedido de Crisos está logo no comecinho do texto. Ele pediu a seu Deus que utilizasse as flechas para derrotar seus inimigos. O que Alceste pediu à divindade soberana? Ela pediu que seus filhos tivessem proteção e vivessem felizes por muito tempo. Acredito que esse é um pedido de todas as mães, né? O que existia em comum entre Crisos, que cultuava seu Deus em público, e Alceste, que o fazia no espaço doméstico? Ambos acreditavam nos deuses e pediam sua proteção. Não é porque um falava dele para todo mundo e o outro só no seu lar que era diferente. Não, era igual. Os dois queriam a mesma coisa. É como a gente hoje, nos dias de hoje. Quando a gente vai até uma igreja e a gente reza para nosso Deus, ou quando a gente vai num culto, ou o Deus é o mesmo. Se você estiver na sua casa e rezar também, a sua prece vai ser tão atendida quanto a de quem vai na igreja, ok?
Pode-se afirmar, essa é a número 4, pode-se afirmar que a crença nos deuses influenciava a vida dos gregos? Justifique. Sim, eles estavam presentes não somente nos cultos domésticos, mas influenciava a relação que os gregos tinham com o espaço público. Quer dizer que a crença dele influenciava em tudo, é como a nossa. Ela não influencia tanto se você tiver em praça pública, numa igreja ou na sua casa, influencia do mesmo jeito. Aqui, na página 12, a gente vai falar sobre organizando a história. Mas a gente fala isso na segunda aula, ok? Na aula de terça-feira, ok? Beijos, fiquem com Deus, fique bem, fiquem em casa.